Eclipse de 4 de dezembro, a Anunciação, Sagitário e Júpiter em ação. Olá, amigos, amigas. Eu me chamo Kátia Vivas, estou aqui mais uma vez para falar sobre o céu, né? E nesse momento a gente vai falar sobre a próxima lunação, que acontece em 4 de dezembro. E é uma lunação que vem acoplada a um eclipse, né? O eclipse solar total do Sol. Solar do Sol, claro, né? Bom, eu acho que é uma energia diferente que está surgindo aí, tá? É uma energia, primeiro que é uma energia que tem muito o elemento fogo, né? Então ela é entusiasmada. Sagitário é um signo super entusiasmado. Ela se dá justamente no grau 12 de Sagitário. E o grau 12 de Sagitário fala de uma palavra-chave que seria a anunciação. Mas anunciação de quê? Né? De um bom momento, um mau momento, enfim. Uma anunciação sempre traz boas novas, traz uma novidade. Sagitário é um signo da liberdade, do sistema de justiça, da verdade, né? Também rege as relações exteriores entre os países, a liberdade, as viagens. É um signo muito entusiasmado, tá? E, portanto, a gente vai ver que essa energia brota. É como se assim, nossa, a gente já passou o ano, estamos chegando no final do ano, foi um ano pesado também, com muitas complicações. O que nos reserva o futuro? Tá? E aqui é como se a gente abrisse de novo, né, a cortininha para olhar esse futuro. Agora, também ao mesmo tempo um choque de realidade, porque a gente tem alguns aspectos nesse mapa que nos trazem para o pé, né, pro pé na terra mesmo. E que seria isso? Né? Primeiro porque Júpiter, que é o regente dessa lunação, né? Ele faz parte de uma quadratura com Marte, que está em Escorpião, na casa 12. Isso, o mapa levantado, né, para o mapa do Brasil, né, com a capital Brasília. E esse mapa é levantado e para as 4 horas e 42 minutos, né, da manhã do dia 4 de dezembro. Então, aí a gente vai ver uma formação muito complicadinha, né? Para dizer o mínimo, tá? Porque esse Júpiter faz uma oposição ao meio do céu, né? Que são as autoridades constituídas e tudo mais, e ao mesmo tempo uma quadratura com Marte, né, em Escorpião na casa 12, que também quadra lá no meio do céu. Então, assim, é como se vamos botar o bloco na rua, mas vai e volta, fica uma tensão aí. Júpiter que é expansão, que é isso? Marte e Escorpião, vamos aprofundar isso daí, vamos ver. Na casa 12 ele está meio limitado, tá? Também isso gera um pouco de rebeldia, e essa alunação acontece numa uma expectação com Urano, que é uma expectação tensa, desagradável, né, desconcertante. É como se assim, temos que fazer reformas, então vamos fazer reformas, precisamos, é para ontem, então vamos lá. Mas o que realmente importa reformar nesse momento? Não dá para ter tudo de uma hora só. Né? É como se, e até mesmo, por exemplo, algumas coisas, como se a sociedade não tivesse preparada. Mas o tempo corre atrás da gente, a gente não tem muito tempo. Então, é como se a gente tivesse isso a nível pessoal e a nível coletivo, que fazer ajuste. O que eu posso resolver agora? O que eu tenho que transformar para ontem? Porque o Marte em Escorpião, ele tem pressa também, né? O Marte, ele é profundo, ele é visceral, né? O Marte em Escorpião, no caso, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso daí. Principalmente na casa 12, falar muito da questão dos hospitais, né? Da saúde. Então, vamos olhar isso daí com bastante rapidez, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma série de outras questões no ar. A gente está vivendo um momento de conservadorismo muito grande, né, em que essas questões identitárias, né, as questões de gênero, uma série de coisas, elas estão também clamando por uma organização, por um maior respeito da sociedade e tudo mais. Mas às vezes fica difícil fazer isso. O importante é localizar que todos nós hoje padecemos do mesmo problema, independente da cor, do gênero, do que for. Todos nós passamos por questões, dificuldades em relação ao trabalho, à alimentação, à saúde pública, enfim, tem coisas que são prementes e que têm que ser realizadas, estruturadas, organizadas já lá atrás, né, e que não foram. Então, isso tem que tomar né, tem que ser uma questão dominante nas discussões, nos debates, principalmente agora, em 2022, que entramos nessa corrida eleitoral. Então, isso é muito importante. Não se perder nas discussões, que são importantes, sem dúvida nenhuma, né? Mas que não vai trazer a comida no prato, tá? Então, é muito importante a gente
olhar bem para isso. A gente vai fazer ajustes, avanços, mas é sempre muito crítico isso. Essa discussão vai estar sempre sendo muito crítica. Mas, sem dúvida nenhuma, a energia é uma energia de renovação, tá? Mas é uma renovação do que é possível nesse momento. Ainda não dá para a gente levar todo o bloco para a rua, tá? Bom, a outra coisa que a gente vai assistir, né? A gente já está assistindo e se confirma nesse mapa, que sempre o mapa de lunação, principalmente com eclipse, ela tem duração de pelo menos 6 meses, né? É que esse movimento, né? Esse movimento, ele precisa acontecer, mas a gente esbarra numa necessidade de praticidade, como eu já falei antes, né? Vênus são os recursos, tá? E ela está numa conjunção com Plutão, né, em Capricórnio. Então, assim, existe um caminho muito árido aí no sentido de ajustes que tem que ser feitos na questão da economia, né? Esse aspecto, ele também vai se juntar a outro, que é a quadratura de Saturno com Urano, né? Que já está em Aquário, né? Saturno está em Aquário e Urano em Touro, e que é uma quadratura também já, né? As quadraturas sempre elas são movimentos forçosos, é uma roda quadrada, né? Que vai bater as arestas. Então, é necessário que a gente perceba, né? Que os recursos não são infindáveis, isso em relação à natureza, mas também em relação ao abastecimento, uma série de coisas que já está pintando um quadro aí de dificuldades daqui para frente, né? Então, a economia tem que ser muito organizada, as coisas, a gente não vai ter excessos de mercadoria, né? O mundo passa por um processo aí bastante complicado com relação a isso. É como se fosse um reajuste da economia como um todo. Então, ao mesmo tempo que você reforma, né? O Saturno em Aquário, ele reforma, mas ele tem um sentido de coletividade grande. Então, essa divisão não pode ser tão desigual, né? Então, todas essas questões vão estar colocadas aí. Então, são ajustes, renovações, mas sempre tensas, nunca são fluidas completamente, né? Mas eu acho que já começa aí um ânimo interessante no sentido de que é possível sim mudar as coisas, é possível que a gente tenha aprendido algumas lições, né, ao longo desses 2 últimos anos, que não foram poucas as lições que botaram para a gente engolir, né? Então, eu acho que essa visão do futuro que a gente tem aqui não é uma coisa assim, embora a gente ano que vem vai ter aspectos muito legais, né, de Júpiter e Netuno, que são 2 benéficos maravilhosos e tudo, a arte, a poesia, né, as artes do modo geral, né, vai criar uma onda assim muito legal, tá? Mas assim, é como se fosse tentando dar um aconchego para a gente, porque tem coisas duras ainda, né? Mas a sensação que eu tenho é que são duras, mas que a gente consegue atravessar, né? Eu acho que a gente tem, assim, uma questão, é como se a gente percebesse que a gente está superando as coisas. O peso ainda existe, mas agora a gente já está conseguindo fazer história com, né, com essas vitórias que a gente tem tido. E isso é muito legal. Como eu falei, o movimento de Netuno, ele passa a ser direto agora a partir do dia 1º de dezembro. Isso é muito importante, que a gente vai ter uma série de planetas diretos no céu, com exceção de Urano, que só em 18 de janeiro, que volta ao movimento direto, tá? E, ao mesmo tempo, a gente tem o finalzinho aí na data de Natal, eu vou falar disso depois com mais calma, né? Da quadratura Urano com Saturno, né? Mas tudo isso faz crer, assim, que... primeiro que Netuno é sempre alguma coisa confortante, né? Aquele que, na verdade, nos traz uma sensação de pertencimento. Isso é muito legal, tá? E, ao mesmo tempo, ele sugere que algumas coisas, né? Dá essa impressão de que algumas coisas vão voltar à superfície. Sejam elas emoções que a gente tem, né, os sentimentos. Apesar de todos os pesares, uma ameaça de uma nova variante, a gente possivelmente, né, acredito eu, e com muita fé, vamos ter um Natal em que a gente possa confraternizar. E acho que isso já vai dar uma boa alimentação, né, no nosso aconchego, no nosso carinho, no nosso coração, um aquecimento para isso daí, tá? E outras coisas podem ressurgir, não dá para a gente esquecer
que esse eclipse acontece na Antártida. O que sobe a superfície daí? Mistérios que vamos desvendando pouco a pouco, tá bom, gente? Olha, um bom eclipse para vocês, olhem para dentro, tá? E vejam as asas de borboletas que vocês têm que te fazem voar. Mas vai com calma, né? Talvez elas não estejam completamente livres para voar, mas a gente chega lá. Um beijo grande. Tchau, tchau.